estamos começando mais um Vou Te Contar. Hoje a nossa cozinha, eu tô aqui na sala, mas ela tá limpinha, fogão limpinho, olha lá, só umas flores no balcão. Porque não vai ter comida no programa? Vai sim. Mas hoje a comidinha vai ser do mais famoso restaurante ali do Jardim Guedala, Morumbi. E vai ser com uma pessoa que é participante ativa aqui do nosso programa, que é o Yoshi, o Júnior, e vai fazer um dos pratos, né, uma das carnes mais consumidas num restaurante oriental, como é o caso, não é só japonês. Ele faz comida de várias partes do Oriente, é o salmão. Então você vai ficar sabendo mais sobre as propriedades do salmão, vai aprender um prato diferente de salmão, direto lá do restaurante do Yoshi. Hoje nós vamos estar falando aqui no programa também sobre traição. O que você faria se pegasse uma traição do seu marido, do seu namorado, do seu noivo, né? De uma pessoa que você goste muito, esteja vivendo com ele, apesar de não ter assim, um casamento oficializado, o que você faria? A Shakira ficou doida, fez uma música que é o segundo maior sucesso mundial, falando que o jogador de futebol, o Piqué, o marido dela, agora já estão vendo se separar, já estão meio separados, as crianças, né? Vão ficar com a mãe, ela vai mudar, vai sair de Barcelona, vai lá para os Estados Unidos, para Miami, mas está a maior confusão. Aí ela falou que o ex-marido trocou uma Ferrari por um Twingo, que trocou um Rolex, por exemplo, por um Cássio. Sabe o que ele fez? Comprou um Cássio, comprou um Twingo e ainda ganhou patrocínio dos dois. Olha que loucura. Eu matava esse cara, viu? Mas eu acho que a psicóloga que está aqui e uma detetive particular não concordam comigo. É que dá raiva, né? Você ajuda o cara, vive com ele, tem 2 filhos. Mas isso não aconteceu só com ela, não. Com a Nayara Azevedo aqui, por exemplo, né? Que pegou também uma traição. A minha pergunta é, e você aí de casa? Faria ou já fez o quê? Quer me contar? Manda aí o seu WhatsApp contando a sua história para mim, que hoje nós vamos falar sobre o trabalho de detetive particular, como é que você pega o traíra ou traidor e como esse trabalho é executado, e vamos também ver o lado psicológico dessa questão toda. Ainda tem o doutor Rodrigo Carpal. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Ele vem falar sobre bafafá, rolo em condomínio. As férias mal acabaram, mas vem aí o carnaval e são muitos feriados prolongados com muita encrenca em quem vive em condomínio. Eu volto já já com esses e outros assuntos. E é lógico, contando com você, a sua audiência, mas principalmente a sua participação. São 10 horas e 28 minutos e eu estou ao vivo. Vai, participe do programa, mande aí a sua pergunta, a sua dúvida ou faça um depoimento. O que você faria com ele, hein? Pois é, gente, as férias mal acabaram, mas o carnaval, feriado prolongado, entre muitos que nós teremos nesse ano, por conta de alguns feriados caírem na segunda, na quinta, e aqui a gente emenda mesmo, né? Mas, mais uma vez, os condomínios lotados. O carnaval, feriado prolongado, faz isso, né? Mais gente em casa, mais criançada, mais barulho. Após esse período de férias escolares aí, que muita gente já ficou enlouquecida. Vocês acreditam que uma mulher de 27 anos viralizou na internet nessa semana? Eu tenho até o vídeo aí, pode colocar o vídeo. Não é daqui não, é dos Estados Unidos. Mas ela ficou tão doida, né? Porque as pessoas estão ficando meio doidas mesmo, né? Com tudo que vem acontecendo. Ela ficou tão doida das coisas que ela ouvia, os gritos e a criançada que não parava, que ela resolveu, o doutor Rodrigo Carpá, advogado especialista, né, em problemas de condomínio. Olha aí, ó. Sobe o som, ela tá falando em inglês. Olha lá. Ela tá meio doida, ela é novinha ainda, 27 anos, e ela foi a público assim pedir para que não aceitem crianças em condomínio, que exista condomínio que não aceite criança. Agora, o doutor tá aqui, vendo, viu também nas redes sociais e conformado. Pode isso, doutor Rodrigo? Então, aqui no Brasil não, Claudete, mas nos Estados Unidos pode. A forma da legislação é propícia para isso. E o que não seria algo ruim, desde que não seja discriminatório, e quando você une pessoas com afinidades em comum,
você tende a ter menos conflitos. Então, nos Estados Unidos, eu posso ter um condomínio ali onde existe a possibilidade apenas de você ter 2 filhos. Se você tiver um terceiro... jeito, porque ela está pedindo? Mas existe, depende do estado, porque onde ali... ela está, né? É, exatamente onde ela está. Mas pode, mas aqui não pode proibir nem cachorro. Aqui a gente não pode e isso gera conflito. Aqueles condomínios clube, onde você tem uma unidade de 30 metros no mesmo complexo de uma de 200. Então, aquele que tem uma condição, não apenas uma condição financeira, mas a pessoa está ali, se aposentou, quer um lugar tranquilo, e o outro está com 5 filhos no apartamento. Isso com certeza é foco de discórdia e de problema. Sim, mas ninguém pode culpar aquele que tem 5 filhos, quis ter 5 filhos, teve 5 filhos, né? Se criança faz barulho, graças a Deus, né? É isso aí, diz que é saudável. Quando a criança faz barulho, está saudável. O problema é quando está quietinha demais, mas dentro de um condomínio, nós temos diversos interesses e a grande arte é tentar conciliar esses interesses. Mas quando a gente tem pessoas com interesses comuns, fica muito mais fácil. Então, se eu tiver um prédio com perfil de pessoas que tenham filhos, logicamente que a reunião de condomínio é mais fácil e a busca de soluções é mais fácil. A tolerância também. Se eu tenho filho, eu vou tolerar a unidade de baixo que também tem filho. Mas se eu não tenho filho, fica difícil eu tolerar. Mas de todo jeito dá confusão em condomínio. Eu estou até com uma psicóloga aqui no estúdio que vai participar de outra pauta, porque eu acho que pai e mãe não coloca mais limite. Está difícil colocar limite como antigamente se colocava nas crianças, né? Regras. Criança não respeita a regra. E a vida é feita de regras que você vai ter que respeitar pelo longo da sua vida. E limites também. Então fica muito difícil, porque hoje mesmo a nossa redatora Bruna Vieira me contava no camarim. Nossa, perto da minha casa, lá, quase de frente, as crianças ficam no parquinho até 11 horas da noite, que fica aberto, e ficam gritando. E tem pessoas que acordam cedo, que estão com bebês, que não conseguem dormir pela gritaria. Agora, tem pai também que larga, vamos falar a verdade, né? Pais, não só mãe, pais que largam, que ficam lá ou no computador ou na televisão e as crianças ficam lá no playground do condomínio até 11 horas da noite, 10h30, é o que eu falei, falta regra, falta limite às vezes, e infelizmente é difícil mesmo impor limites nos dias de hoje, até nas famílias, nas próprias famílias, não é, doutor? Com certeza, tem uma bagunça institucional, a pandemia também trouxe um descompasso das famílias e a gente não consegue viver sem regras, é muito complicado. Então, como é que eu vou exigir dentro de um condomínio que aquele pai chame a atenção do filho na área comum se ele mal consegue o respeito dentro da própria casa? Então, a gente cria aí problemas que acabam tendo que ser gerenciados pelo condomínio. Então, o condomínio às vezes tem que interferir na questão familiar, tem que tentar entender, por isso que métodos de resolução de conflitos, muitas vezes até uma conciliação prévia, mas o síndico ele tem que ter muita sensibilidade, porque o primeiro caminho é se colocar no lugar do próximo, entender qual o problema para depois propor uma solução que seja plausível e nem sempre o embate, nem sempre multar, notificar e entrar com a ação. Com certeza esses são caminhos, mas esses são caminhos depois de uma tentativa de conciliação, entender o problema, porque o condomínio nada mais é do que uma grande comunidade, um local onde as pessoas que estão lá têm que buscar harmonia, porque nada melhor do que você viver em paz no seu condomínio. Quando geram conflitos coletivos, isso interfere também dentro da casa das pessoas, mesmo sendo alguns conflitos gerados dentro de algumas casas específicas. Às vezes é difícil. Agora eu sei que a chapa obedece tudo que você pensa e cria. O que você vai fazer aí direto, Dani, hoje do teu restaurante aqui para o nosso programa? Oi, Clau. Então, hoje a gente tem 3 pratos para fazer. A gente tem um filé mignon de cogumelos. A gente tem um assado de tira, que é um galbi, que é com um tempero coreano. E depois a gente tem um salmão teriyaki, que é um salmão glaciado, assim, com shoyu, né? Ai, que delícia! Então, daqui a pouquinho... a gente já pode começar?
Não, não vai começar já Combinado. não, peraí. Peraí, Oxi. Segura aí que daqui a pouquinho Combinado. nós vamos fazer essa comida gostosa. Continuo aqui no palco com o advogado e especialista em problemas de condomínio, que é o Dr. Rodrigo Carpá. A gente interrompeu aqui um pouquinho, mas eu já tenho perguntas de público e volto para elas, tá bom? Pra gente saber de que maneira você pode resolver as coisas de condomínio sem brigar com o vizinho, né? Sem se indispor com as outras pessoas. E eu volto aqui com o Dr. Rodrigo Carpá. Nós já temos as perguntas de vídeo. Vamos colocar então? Olá, bom dia. Olá, Claudete, bom dia. Meu nome é Andréia, sou do município de Guarulhos. Quando o carro ele é roubado dentro do condomínio, quem é que é obrigado a pagar? Vixe, santa, carro roubado dentro... Acontece de tudo mesmo. Né? Acontece. Olha que situação mais difícil. Então, a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Logicamente que o condomínio tem meios para inibir algumas situações. Colocar câmera de segurança, se reunir em assembleia e colocar portões duplos. O condomínio só vai responder no caso de furtos e roubos dentro dos condomínios, caso ele concorra para isso, ou seja, se tiver a participação de um funcionário ou se tiver uma facilitação que tenha fulminado nesse roubo. Então é muito importante o treinamento dos funcionários, é muito importante também a orientação para os condôminos e no caso de fatalidades, chamar sempre a polícia militar para resolver. E quem que vai pagar o rolo? Via de regra, o condômino que foi roubado dentro do condomínio, se não houve ação do condomínio, não é responsabilidade do condomínio, ele vai ter que acionar o próprio seguro. Nossa, mas por que não é? A gente paga uma grana de condomínio e não é responsabilidade quando um carro é roubado dentro da garagem? Sim, porque a responsabilidade da segurança pública é do Estado. O condomínio só vai responder se ele facilitou ou se ele deu causa a esse roubo. Para que serve o condomínio, então, que paga uma grana? Para outras situações, para funcionários, a manutenção, o funcionamento, elevadores. Logicamente que ajudar, auxiliar na segurança, mas não porque eu acho o seguinte, você sai de uma casa e vai, que é muito mais gostoso do que morar num apartamento, vamos falar a verdade, né? Porque um pedaço do céu, para começar, já é só seu. Quando você está na casa. Lá você olha para cima e não é isso. Agora, eu pelo menos larguei a casa para ir para apartamento em busca de segurança. Agora, se o carro é roubado dentro da garagem, que segurança eu tenho, meu Deus? Com certeza, Cláudia. A gente tem hoje, infelizmente, muitos furtos e roubos dentro do condomínio. O condomínio ele é mais seguro do que uma casa, mas também tem seus riscos. Os gestores devem minimizar esses riscos e vão assumir essa responsabilidade caso eles concorram ou tenham facilitado. Senão, o condomínio fica, imagina se acontecer ali uma morte ou um roubo, o condomínio não pode responder por isso. Agora imagine, você compra um carro de luxo, tá todo feliz, né? Ai, consegui o carro dos meus sonhos, estacionar aqui. Aí você dá uma olhadinha para ele, todo lindo lá na garagem, olha só. Dá uma olhada aí. Olha isso! Olha o que aconteceu com esse carro. Num condomínio, doutor, pode isso? Não sei se estourou algum cano, o cara pode estacionar lá seu carro de luxo e olha só, levando água no cucuruco, ou seja, não só no cucuruco do carro, no carro inteiro. Mas aí o condomínio responde. Se é comigo já é barraco, desculpa. Meu, não dá, olha isso. Então, mas esse caso, Claudete, é diferente do caso do roubo, porque uma pessoa entrou, o condomínio não tem... Mas como que o condomínio deixa entrar qualquer um dentro do prédio? Ele pode não... parar no meu apartamento, pode me assaltar na garagem, me estuprar no elevador? São golpes que acabam fulminando e o condomínio não tem responsabilidade. Mas nesse caso específico, o condomínio responde, porque ele responde pela integridade da tubulação. Caso exista um rompimento... E era jato de esgoto. Nosso carro aí não vai ter mais jeito não, viu? Por isso que é importante a realização de um seguro. O condomínio, ele assume sim essa responsabilidade pela manutenção, por ajustar essa situação e existe um seguro para garantir caso isso ocorra e o proprietário vai ser ressarcido nesse caso. Tá. Vamos a outra pergunta aí do nosso público, viver em condomínio. Nada fácil, né? Olá, bom dia. Olá, Claudete, bom dia. Eu sou a Amanda de Santo André. Eu gostaria de saber como funciona a lei do silêncio, porque no meu prédio ninguém respeita.
Como funciona? Então, esse é um dos grandes problemas do condomínio. A gente quer mais segurança, mas a gente abre mão de sossego também. Depende cada condomínio? Não. A lei do silêncio, as pessoas confundem, ela não funciona para condomínios residenciais, Então, é para mas não pode estabelecimentos ter comerciais. uma regra de até que horas pode fazer barulho e tal? Existem convenções e a ABNT estipula que o horário noturno é das 8 às 7 da manhã e existem decibéis, então 55 decibéis. Para todos os condomínios? Para todos os condomínios, o horário noturno e o horário diurno e os decibéis permitidos com base no zoneamento e com base numa ABNT específica. Mas o condomínio pode ajustar algumas situações, como não alugar o salão de festas até determinado horário, a partir de determinado horário. O condomínio tem algumas questões que ele tem sim autonomia para regular. Mas, independente disso, as pessoas acham que, às vezes, só no horário noturno não pode fazer barulho. Não, tem que respeitar durante o dia também. O que a lei diz é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Se a pessoa estiver perturbando o sossego alheio durante o dia, ela também deve ser chamada a atenção e pode sofrer as consequências. Mas é até às 8? Então, a definição de horário noturno. A tolerância, via de regra, segue sim a lei do silêncio, que fala até 10 horas da noite, para que as pessoas desliguem os aparelhos. Mas tem ultrapassado, o pessoal está por aqui. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, olá. Bom dia, Claudete. Eu sou a Luciene Menezes. Gostaria de saber o que fazer quando ser roubada dentro do condomínio. Ixi, não é só carro. Esse caso, o caso de roubo, furtos, tem aparecido muito porque, infelizmente, existem quadrilhas que têm migrado para os condomínios. A primeira coisa é o síndico tomar todas as medidas, e as medidas são barreiras físicas, treinamento para os funcionários e orientação para os moradores. Mas, eventualmente, quando ocorrer, se o condomínio não concorreu para isso, conforme a gente já falou, não deu causa, não foi um funcionário que furtou, ou o condomínio não deixou a porta aberta, essa responsabilidade não é do condomínio. Tanto é que a gente vê muitas vezes em garagens, olha, não deixa objetos, o condomínio não se responsabiliza. Diferente... doutor, esse condomínio não está se responsabilizando por nada, não. Criança grita depois do coisa, não adianta, por isso está essa confusão. Mais ou menos, Claudete. O que é importante... Venha defender os condomínios, doutor. O condomínio, a relação do condômino, do morador com o condomínio, não é de direito do consumidor. O condômino não tem uma relação de consumo diferente do que ele teria num shopping. Se o carro é roubado no shopping, o shopping responde. Mas, às vezes. Às vezes. Mas no condomínio não tem relação de consumo. Porque um irmão meu foi roubado dentro de um shopping aqui de São Paulo, muito famoso, no seu celular. E fomos na gerência lá, né, no escritório lá do próprio shopping para reclamar. Não podemos fazer nada, não podemos fazer nada. E era uma quadrilha boliviana, quer dizer, nada contra os bolivianos, no caso que estava praticando assaltos e trombava com a pessoa e levava o celular novinho da pessoa. E o shopping, nada, é outra coisa errada. Porque estacionamento também de shopping não é barato, você vai no shopping, por quê? Não vai em loja de rua que é mais barato do que shopping. Paga mais caro para ter segurança. E também não tem segurança. Isso acontece em vários shoppings. Bom, veja aí as joalherias que são assaltadas toda hora e você fica vítima ou refém de bandidos dentro do shopping. E paga mais caro, pensando que vai ter segurança. Tem muita coisa errada, né? Temos que chamar atenção para o Estado para tentar auxiliar, agora é um governo novo. E lembrando que nesse caso do seu irmão, o shopping responde sim. Então, infelizmente, em casos extremos, tem que ingressar com uma ação judicial para... Mas não respondeu não, viu? Não respondeu, aliás, não deu a mínima. Essa que é a verdade. Me ofereceram um copo d'água. É demais, né? Agora, ô Gabriel, fala aí na Voz de Deus em televisão, a gente chama, quando a voz do diretor vaza no estúdio, né? Porque aí ninguém tá vendo e tá vazando. Conta aí o que aconteceu com você. Nem sei como ele casou com a Milena, porque antes dele namorar, mas foi lá no pedaço onde ela morava. Conta aí, Gabriel. Eu fui visitar um amigo, né, num bairro aqui do São Paulo. A voz do nosso diretor. E me cobraram dentro do condomínio para olhar o meu carro quando eu subi para visitar. Absurdo. Pode? Um negócio absurdo. desse.
Absurdo. A gente precisa pôr regra aí nesses condomínios. Que loucura, Gabriel. Tá faltando regra, né? Com certeza. Precisamos orientar o síndico e puxar a orelha dele, porque isso é um absurdo. Mas a moça era bonita, ele continuou visitando o local e está casado há anos. Salvo... Tá tudo bem. Morando em condomínio. Salvo se for um estacionamento terceirizado, mas o que você está falando é parar dentro do condomínio. Vai cobrar para olhar a vaga? Não. Que isso. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Olá, Claudete, me chamo Jéssica. Gostaria de saber como é estabelecido as regras de um condomínio. Se é feito pelos moradores ou se tem alguma hierarquia por trás que faz essas regras, ok? Muito obrigada. Eu não sei, Jéssica, mas que tá uma bagunça por aí em vários condomínios, tá, né? Tem que escolher bem quem administra o condomínio, né? Quem administra, o síndico e a convenção. Então, Jéssica, a questão é que existe uma norma de ordem pública, aquela feita pelo Estado, que é o Código Civil e demais leis. E no condomínio existe uma autonomia para regular, que é a convenção e o regimento interno, mas essas não podem contrapor as leis de ordem pública. Então, assim, a lei diz que é permitido ter um animal, a convenção não pode proibir, mas o que não for tratado na lei, a convenção vai poder ajustar conforme a necessidade de cada condomínio, não só pode, como deve, para tornar os condomínios mais harmônicos e menos conflitos. Quando tiver disposto na convenção, é mais fácil de resolver. Doutor, qual a sua orientação, então, para o carnaval que está chegando? Muita gente dentro do prédio, piscina, festa, churrasco e muitas crianças, lógico, brincando. O importante, Claudete, é sempre regular o uso. Então, as normas têm que chegar antes dos fatos. A hora que a gente espera acontecer para chamar atenção, pode ter uma animosidade, pode ter uma briga. Então, o ideal é sempre regular as relações. No carnaval, a gente tem muitas locações por temporada. Então, colocar as normas, conversar com os proprietários e ter um time bem alinhado de funcionários, do síndico, e orientar os moradores para que os conflitos sejam minimizados. Aproveite o carnaval, mas com ponderação dentro do condomínio, porque tem gente que não quer curtir o carnaval, quer descansar e também tem esse direito, Claudete. Tá certo. Você é casado, né, doutor? Sim, Há casado. Quanto tempo? Mais de 10 anos, 3 filhos. Mais 10 anos, tudo bem. Ele tá me olhando com uma cara meio de desconfiado. Mas eu vou perguntar, né? Porque daqui a pouquinho o nosso tema é traição. Você viu aí o que está acontecendo, não só com a Shakira, com muitas mulheres que, de repente, tornam isso público até em letras de músicas que ficam famosas. Se você fosse traído, você consegue dizer hoje qual seria a sua reação? É algo bem complexo, né? Bem difícil. Acho que são situações que estão aí no cotidiano, nem todo mundo fala, a gente escuta falar, mas com certeza é algo que acho que o chão desaba, né? Né? Traição é crime? Então, já foi, não é mais, já foi. Até bigamia já foi crime no Código Penal, hoje não é mais crime. Não fala isso. Os caras já estão traindo. Você vem aqui no programa e fala que bigamia pode? Então, pode? Ele não é crime, mas já imaginou nossos maridos? Meu Deus! Você não ouviu isso, tá bom? Esquece, doutor. Abafa. Um beijo, bom carnaval, obrigado, viu? Beijo, doutor Rodrigo Carpá, especialista em problemas de condomínio e participante ativo aqui do programa. Hoje a nossa cozinha é limpinha, porque o Yoshi vai falar direto lá do seu restaurante, tá com tudo pronto. Nós vamos para aí com um link. Antes, Yoshi, você falou sobre vários pratos aí que você vai ensinar a fazer na chapa e tem um que fala sobre o salmão, não é? Então eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o salmão. Você sabia que o salmão está na lista dos alimentos mais vendidos dentro da culinária oriental? O seu sucesso não está apenas assim no gosto, não, porque, nossa, como é gostoso o salmão. Eu acho a cor linda também, mas também está, na verdade, entre todos os nutrientes que são capazes de ajudar a nossa saúde. É bom comer salmão. Além de reduzir os níveis de colesterol, no meu caso é ótimo comer salmão, é um excelente aliado do nosso coração. E quem hoje pode dizer eu tenho uma saúde perfeita? Acho que ninguém, né? A gente tem que se cuidar. E o cuidado começa pela alimentação. Esse salmão ao modo teriyaki é um método japonês de cozinhar que é bem gostoso. Mas você vai fazer mais coisas, né, Yoshi? Conta pra gente. Isso aí, Clau. Vou fazer o salmão teriyaki que você estava falando agora.
Daí daqui a pouco a gente também vai fazer um assado de tira, que a gente pode fazer com costela, enfim. E vai fazer um filé mignon, que é por onde a gente vai começar, que vai ser um filé mignon com molho de cogumelos, tá? Podemos começar? Sim, pode começar que a gente vai aprender. Vamos lá, vamos lá. Então eu tô aqui com filé mignon, que eu já cortei em bifes, tá? É muito de gosto, você gosta mais alto, mais baixinho. Eu vou temperar com sal e pimenta do reino, tá? Dos dois lados. Sal e pimenta do reino. E daí daqui a pouco a gente vai levar ele pra chapa. Ou na casa na dona de casa, elas podem fazer na panela, enfim. Eu acho que sempre tem que ser uma panela mais aberta, tá? Para não cozinhar a carne, tá? A carne também, uma dica, sempre em temperatura ambiente, tá, Clau? Nunca gelada. Porque se ela estiver gelada, ela vai soltar os sucos dela e ela vai ficar menos suculenta, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui na chapa. Já está temperado com sal e pimenta. E vou levar ela para grelhar. Aqui, ó. Olha o barulhinho. Eu gosto desse barulhinho, hein, Clau? Escuta o cheiro. Então, vamos lá. Ó. Daí aqui a gente vai fazer do gosto da dona de casa, tá? De quem for comer, enfim. Aqui já estamos grelhando ele. E ele vai acompanhar um molho de cogumelos, tá? Cogumelo que também pode ser só o shimeji ou só um deles. Eu estou usando 3 cogumelos. Vão ser shimeji, shiitake e cogumelo Paris. Mas fiquem à vontade, tá? E também não necessariamente a gente precisa fazer com filé mignon, tá? Que eu sei que é um pouquinho mais caro. Então não necessariamente a gente precisa fazer com ele. Vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. Hein, hoje? Tá? Que outra carne daria para fazer? Alcatra, contrafilé. Eu acho que essas carnes um pouco mais macias, tá? Que normalmente a gente faz bife, tá? Coloquei o cogumelo Paris. Coloquei agora o shiitake, a fumaceira. E agora o shimeji, tá? Daí agora eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga, que como minha chapa escorreu um pouquinho, vou colocar mais um pouquinho de manteiga aqui. Enquanto isso, eu já vou virar o filé mignon, que eu gosto mais mal passado, tá? Que você gosta mais bem passadinho. Mas aí a gente faz aqui de acordo com o gosto do cliente. Estou virando o filé mignon. Se eu for fazer em casa, eu prefiro fritar primeiro, grelhar o filé mignon. Na mesma panela, a gente usar para fazer o cogumelo, para ele pegar aquele gostinho da carne, tá, Cláudio? Agora eu vou pegar aqui. Não suja tudo também, é bom. É mais fácil também. Eu vou colocar um pouquinho de gengibre, eu já tenho gengibre ralado, tá? Um pouquinho de gengibre ralado aqui, para dar um gostinho mais oriental. Gengibre ralado. Eu não coloquei sal até agora, porque eu vou colocar shoyu, tá, Clau? Tá. Eu vou entrar agora com um pouquinho de saquê, que se não tiver em casa não precisa. Mas eu posso pra soltar esse fundinho, ó. Ó o barulhinho. Que delícia. Opa. E agora eu vou entrar com o shoyu. O shoyu. Como é que ele falou? Curte o barulho, né? Curte o barulho. Eu vou pegar essa pra mim. Escuta viu? o cheiro. Quando tiver, curta o cheiro, curta o barulho. Porque hoje eu tô como um telespectador aqui, só curtindo o barulho e o cheiro, sem sentir. Agora eu vou entrar com creme de leite, tá, Clau? Pra finalizar esse molho. Enquanto isso, eu vou pegar aqui, ó, e vou tirar a carne. As carnes já estão do ponto que... Ao ponto, tá? Eu tô tirando aqui hoje. Então, eu fiz aqui 5 bifinhos de filé mignon. E agora eu já vou só mexer aqui, ó. Mexer aqui os cogumelos. Dar uma reduzidinha no molho. E daí vou entrar com eles já aqui em cima do filé mignon. Ai, que fome, meu pai. Olha que bonito. Olha que delícia. Nossa. Curte que tá uma É que você não está sentindo o cheiro, infelizmente. Mas eu tô imaginando, eu tenho boa imaginação.
E eu já comi tua comida, então eu sei que além aqui, do ó, cheiro bom, ela é gostosa. Agora eu vou finalizar só com uma cebolinha. Tá? E esse daqui já foi o primeiro prato. Lindo, gostoso. Aqui, Eu ó. ainda te experimento, pratinho. Pratinho não, que é um baita prato. Eu já volto aí. Boa. Qual vai ser o próximo e hoje? O próximo a gente vai fazer o assado de tira, tá, Clau? Tá bom, Enquanto eu vou mas- dando uma ajeitadinha aqui, então. Tá. O assado de tira é com molho coreano. Como eu falei pra vocês, o Yoshi, que a gente chama também carinhosamente de Júnior, ele tem um bar japonês, mas que serve refeição. No bairro da Vila Sônia, no Jardim Guedala, tem esse restaurante oriental, onde você pode experimentar pratos de várias partes. Não é só um restaurante japonês, apesar de fazer também, lógico, comida do Japão. Yoshi, vamos fazer o assado de tira, então? 5 minutos. Vamos lá? Deixa eu voltar lá com o Yoshi. Vamos ver o nosso link. Hoje tá lá com o Yoshi, que já fez o salmão ao teriyaki e agora vai fazer pra gente o assado de tira com molho coreano. Tá tudo ok pra gente voltar lá, por favor? Não? Estamos com probleminhas? Hã? Não entendi. Tá. Yoshi, você já tá prontinho aí pra gente continuar? Estamos ao vivaço. Vamos fazer o assado de tira, então? Vamos lá, Clau. Então, ó, eu já tenho um pedaço de assado de tira aqui, tá? Mas a gente vai começar pelo molho. O molho é o mais importante, tá, Clau? A gente vai bater tudo no liquidificador. Vou começar com a cebola. Ó, maçã, tá? A maçã, que já está descascada também. Os dentes de alho. Açúcar. Gengibre. Agora eu vou pegar os líquidos, tá? Shoyu, que daí eu não preciso colocar sal nessa carne, tá? Ela que vai dar o salgadinho. E não vai ficar salgado, tá, Clau? Saquê culinário e óleo de gergelim, tá, Clau? Daí aqui a gente vai bater tudo. Bater tudo no liquidificador. Vou colocar aqui no liquidificador. E daí eu já tenho pronto. Esse molho aqui, ó, não precisa coar, tá, Clau? Tá. E eu vou colocar agora no assado de tira. Ah, é uma marinada, então. No assado de tira aqui, ó, é uma marinada, tá, Clau? Então ela vai ficar... Eu acho que de um dia para o outro fica mais gostoso, tá? Eu gosto mais de um dia para o outro. E daí aqui a gente vai sempre virando, tá? Se a gente não... Provavelmente a gente não consegue cobrir, ou colocar num saquinho também, que daí pega os dois lados, tá? Tá certo. Eu vou fazer hoje, eu tenho uma marinada aqui também. Me preparei, tá, Clau? Então, eu tenho uma aqui marinada, ó. Eu vou colocar na churrasqueira. Na churrasqueira aqui, ó. Ó, escuta o cheiro, como diz o Netão. Netão que fala isso. Daí eu gosto de fazer um fogo bem forte. O assado de tira, Clau, eu não pode ficar lá muito mal passada. E também, tá? Então eu tenho que comprar um assado de tira. Deu uma... Pipocou aí o seu áudio. Vou pedir para você falar de novo, tá, Yoshi? Que pipocou. Eu entendi que ele não pode ficar muito passado, mas também não pode ficar tão mal passado, não é isso? Exatamente, Clau. Exatamente. Ele não pode ficar muito passado, senão ele fica com a gordura crua, porque ele tem bastante gordura na tela. E se ficar muito passado, ela vai ficar rígida, tá? Tá bom. Eu vou deixar aqui grelhando, Clau. Enquanto isso, a gente pode começar a fazer o salmão. Eu vou te pedir uma coisa, ô Yoshi. Eu vou te pedir uma coisa. Como eu sei... Para aí, para. Estátua. Batatinha frita, 1, 2, 3. Para aí um pouquinho. Como eu sei que você é super dinâmico, tem esses 2 restaurantes, a vida é uma loucura, estão se preparando. Vai abrir aí o teu restaurante no carnaval ou não? Vamos abrir sim, Clau. A gente vai abrir direto aqui no Ani.
A gente abre de segunda a sábado, segunda só jantar e terça, sábado, almoço e jantar. E no carnaval vai estar funcionando normalmente. Tá. O Yoshi também vamos abrir direto, tá? Tá bom. Eu só quero que você Daí me explique... sábado a gente abre só de noite. Tá, no Yoshi, sábado só à noite. E aí, direto. Para saber a programação do carnaval, que muita gente vai querer experimentar esses pratos. Eu só quero que você me diga qual o tempo que fica o assado, se eu fizer na chapa, e você não grava para mim essa culinária do salmão, para eu ter mais você aqui no programa? Pode ser? Você grava agora aí com a minha equipe? Pode ser, pode ser. Beleza, então só finaliza ali. Combinado, Cláudio. Tá, só finaliza pra mim o assado de tira, então, pra quem tá em casa. Se ele não pode ser tão mal passado, mas também não pode ser tão grelhado, quanto tempo eu devo deixar ele ou na frigideira, ou como você tem aí essa imagem bonita, na chapa? Uns 3 minutos de cada lado, Cláudio. 3 Uns minutos. 3 minutinhos de cada lado, Tá. bem forte, tá? Ok, e pode acompanhar com o que você quiser. Lá, o que mais tem é acompanhamento gostoso. Yoshi, um grande beijo. Vamos colocar aí... Ah, já colocou? Como entrar em contato com o Yoshi. Eu não li os ingredientes aqui, mas eles estão no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar, e no do Yoshi, do restaurante também. Um grande beijo para você. Muito obrigada por abrir as portas aí do restaurante novamente pro Vou Te Contar, ok? Beijão. Obrigada. Gente, e aí eu fico devendo do salmão, que eu falei tão bem dele, é verdade, faz tão benefício pra gente, né? Eu mostro pra vocês brevemente aqui no programa, tá bom? Essa culinária bem gostosa. Bom dia. Ela está dominada por uma forte emoção, porque quando a gente fala sobre traição, primeiro tem que ter um relacionamento de uma pessoa de confiança. E é muito difícil você confiar em alguém. A partir do momento que ela confiou, ela se dedicou e ele rompeu, qualquer tipo de rompimento é uma dor muito grande. E ela está tentando extravasar de alguma forma, no caso dela, na música. Tá certo. Agora eu tô com uma detetive aqui, né? É normal? Quem pede mais o seu trabalho, por exemplo? É o homem ou é a mulher? Quem te contrata mais, homens ou mulheres? Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui, conhecer você. Obrigada, Verônica. Patrícia. Patrícia. Bom, quem me contrata mais? Ainda são as mulheres. Ainda são as mulheres, né? E essa situação aí do jogar pra fora, do extravasar de alguma forma, acontece muito, né? A Nayara Azevedo fez aqui, outras cantoras e atrizes acontece muito. E é uma situação assim, como a Verônica mesmo disse, de dor, de querer descontar, querer extravasar. Quando você chega ali lá com a foto provando, já que é mais mulher que te contrata, ó, você fala, tá te traindo mesmo. Elas agem como? Antigamente, porque hoje, com a tecnologia, graças a Deus que está muito melhor, eu vou passando tudo na hora para o meu cliente. Ah, você já vai passando as né? fotos? Eu já vou passando os vídeos, eu vou passando... Quando eu faço o acompanhamento, assim, a campana, que a gente chama, né? Segue ali, filma, fotografa, faz toda a rotina da pessoa, eu vou passando já na hora para a pessoa, né? Todas as imagens. Isso então, ela vai vendo aqui já na hora. Você usa no seu trabalho de detetive? Então, tem algumas coisinhas aí, né? Tem muito mais coisa. Mas nós temos o boné, que tem uma câmera, né? Às vezes as pessoas querem colocar alguma coisa dentro de casa, aí a gente monta uns bibelôs, tipo, aqui eu tenho um exemplo de uma caixinha de lenço. Que tem câmera também. Que tem uma microcâmera, olha só, né? gente. Tipo, pra babar, né? Ou pra uma situação, assim, mais de risco. Ah, você atende esse tipo de trabalho Atendemos também. Detetive em todos os campos, até para descobrir se alguém está te furtando dentro da sua própria casa. Atenção, condomínios, olha aí. Sim. Ou se a babá é realmente tudo que você espera, se está acontecendo uma situação. Sim, porque você está dentro da sua casa, né? Então, você está colocando uma câmera dentro da sua casa para monitorar seus filhos, né? Babá. E a gente deixa, hoje em dia, a gente deixa muitos filhos, né? Com pessoas cuidando da nossa casa. E é muito útil, muito útil. Tá. E há quanto tempo você está nessa profissão?
32 aninhos. Minha nossa, É, você vai pros nasceu 32 nisso então, anos. Patrícia, fazendo isso. O que você acha da situação da Shakira? E vocês podem ir passando os vídeos, porque o nosso tempo sempre é curto no programa, porque tem uma que destrói carro, Sim. tem mulher que enlouquece mesmo, Sim. né? Parte pra cima. Sim, tem mulher que enlouquece e a situação que você indagou o doutor, né? Crime, é crime. Essa situação, né, da traição em si, crime não é, né? Tirar e prender alguém e ser preso no Código Penal por traição, não. Mas cabe sim danos morais, danos materiais, que particularmente eu prefiro muito mais tirar dinheiro da pessoa do que mandar prender. É lógico. Né? Tá Mas certo, cabe sim. Eu acho que é onde mexe com o bolso. Por isso que eu digo, viu, deixar dinheiro sobrando na mão de marido é besteira. Porque o homem faz muita besteira. Não, sabe o que eu falo para as pessoas que vão casar? Faz um contrato. Faz um contrato e estipula. Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? As pessoas casarem por contrato. Já coloca as cláusulas de traição, Se me trair, valores. Bom, mas né? ainda é muito Tá tudo melhor a certo. mulher que desabafa numa música, numa figura de uma bruxa na janela, porque ele que fez ela morar em frente à sogra. Agora ele se mandou e ela ficou lá de frente pra sogra com o traíra ainda andando por aí, tirando da cara dela. Só que quando precisou, não é? Tava lá. É muito chato isso. Agora, ainda é muito melhor o que faz a mulher do que faz o homem, que quando descobre uma traição, normalmente termina em feminicídio. Então, não é? É muito perigoso isso. E eu tomo muito cuidado. Eu tomo muito cuidado quando eu vou passando as imagens. Eu vou controlando, eu vou conversando muito, faço a parte da psicóloga também, porque a gente tem que controlar a pessoa, ter um cuidado de passar, para não acontecer esse tipo. Graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu. No meu trabalho, assim, não. O que você orienta, o que você diria para as mulheres que estão em casa, que estão nesse momento sabendo que estão passando por uma traição? A traição, ela é um trauma. Imagina alguém que bate a perna na mesa. Ficou roxo. Então, ela precisa cuidar disso. Se ela ficar ali remoendo sozinha, sem pedir ajuda até profissional, vai aumentando essa ferida. Perdoar pode ser um caminho? Será que a pessoa consegue perdoar de verdade? É porque o que a gente vê é, de tempos em tempos, tacando na cara, né? Perdoar é necessário. Perdoar não quer dizer que tem que ficar com a pessoa, porém ela precisa resolver a dor dela, porque aquilo pode causar uma depressão. Tá. Então, ela vai precisar de cuidados. O mal está sendo causado para ela, então realmente ela precisa buscar ajuda para cuidar daquilo, porque o outro ele vai continuar vivendo, sendo infiel ou não. Nesse e muitos outros casos que você deve presenciar. Casos, com certeza. Eu mesma já passei por uma situação dessa, então... Né? É muito caro contratar detetive? Depende muito da situação, depende muito o que eu vou usar para fazer aquele trabalho, né? De quantas pessoas eu vou precisar para fazer aquele trabalho em específico. Então, depende... E vocês trabalham em equipe, né? Sempre em equipe, sempre. Coloca o Instagram dela, que se alguma mulher estiver precisando aí, já pode entrar em contato. E coloca também o da Verônica, né, Verônica? Porque essa mulher vai precisar de cuidados especiais, porque ela tem filhos, e a gente sabe que os filhos sempre ficam normalmente com as mães, né? Com as mulheres. Não tem jeito, vai respingar na família, nos filhos, nos amigos. Realmente é uma relação de confiança, é muita coisa junto, é uma construção. E isso tudo se romper. É por isso dessa dor tão grande, essa dor emocional aí que não é visível, mas ela é tão grande quanto qualquer uma no corpo. Você falou que já foi traída, você reagiu como? Antes de eu ser traída, né? As pessoas sempre perguntavam, você trabalha com investigação, você já foi traída? Eu falei, até o momento, eu não sei se eu fui traída. Ah, você não foi traída? Né? Não, isso antes. Aí a pessoa perguntava, qual seria a sua reação? Que foi essa sua pergunta, né? Aí eu falei, olha, eu deixaria quieto, deixaria tudo bem e tal, só que é um erro a gente falar isso, né? Porque na hora que a gente passa mesmo a situação, a gente perde a cabeça. Eu perdi totalmente a cabeça. A pessoa em questão teve que mudar de cidade. Porque eu fiz assim
um barraco na porta da casa dela e tal. Tá Terminei meu casamento, né? Nossa. E foi assim, então E assim... foi essa coisa... o que a Shakira fez. Foi. Vai mudar de cidade, Não, né? mas ali, os dois ganharam, né? Os dois estão ganhando dinheiro ali agora, né? No caso deles deu No caso certo. deles deu certo. Eu queria né? agradecer vocês duas, muito obrigada pela presença. Pena tempo curto, voltem pra gente conversar mais a respeito desse assunto. Nós vamos pro intervalo, rapidinho. Sempre damos movimento a esse programa, não é? Eu e a minha equipe aqui do estúdio, a nossa equipe. Gente, o programa tá acabando, eu prometo, ó, já tem até data que eu marquei com elas, no dia 2 de março, a gente volta a esse assunto, entre no nosso Instagram e provoque, conte como foi a traição e o que você fez com o cara. Enquanto isso, vou deixar a Shakira desabafar. Shakira, manda ver.